Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Vamos ver se isso é verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos todos os domingos o privilégio de estar na Tua casa, com o povo de Deus, celebrando o Teu nome. Porque melhor nos é estar em Tua casa do que em outra parte mil. Como assim disse o salmista, no Salmo 84. A oração do salmista no Salmo 27 é a minha oração também nesta noite. Que eu possa contemplar a Tua formosura e aprender no Teu santo templo. Ó Deus, que o Senhor fale conosco neste lugar e que esta palavra nos transforme, porque a Tua palavra é poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode estar assentados. Os últimos capítulos de Juízes, a partir especialmente do capítulo 17, o nome de Deus já não é mais mencionado. E eles descrevem exatamente o que acontece quando os israelitas são deixados por conta própria. Porque no capítulo 16 se encerra com a história de Sansão, com uma vitória e uma libertação incompleta. Mas agora os últimos capítulos de Juízes são poucos mencionados nos sermões pelo mundo inteiro e pouco pregado, porque é um retrato triste na vida, na história do chamado povo de Deus. Povo de Deus, entregue a sua própria sorte,
Como o verso 6 diz que naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Esse versículo é chave nesse capítulo. Porque onde não há governo, cada um faz o que bem quer. Quando não há gestão, quando não há liderança, quando não há direção, diz Salomão em Provérbios, o povo se corrompe. Isso é interessante. E aqui aparece um personagem chamado Mica. Eu não sei quantos de vocês já se depararam com essa história em suas leituras bíblicas. Talvez quando tiver apostado lá no grupo da igreja, hoje à tardezinha, que falaria sobre Mica, alguém talvez pensasse que fosse alguma coisa relacionada a relógio. Ou quem sabe, micagem, doença, enfermidade, não sei. Mas é um texto, é um personagem que está na Bíblia. E não está fortuitamente. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação. Então aqui tem alguma coisa da parte de Deus para nos ensinar sobre a adoração a Deus, sobre o serviço a Deus. Mica havia roubado 1.100 moedas de prata da sua mãe. E ele resolveu devolvê-las quando tomou conhecimento da maldição que ela lançara sobre o ladrão. Então ele vem e diz, sabe, aquelas moedas de prata, fui eu que roubei. E ele devolve. E ela aceita rapidamente. E consagra novamente ao Senhor. Não faz nenhuma consideração sobre a atitude do seu filho. Não averigua se de fato ela estava devolvendo motivado por verdadeiro arrependimento ou porque estava com medo de receber as maldições imprecadas pela sua própria mãe. Talvez Mica até acreditasse no que muita gente acredita e fala, inclusive, que maldição de mãe, o que acontece? O que acontece? Pega. Maldição de mãe pega. Então ele faz isso motivado com medo da maldição. Mas não como fruto de um verdadeiro arrependimento, que vai gerar exatamente um relacionamento restaurado entre mãe e filha, e filho. É certo que pais críticos e punidores prejudicam seus filhos, mas pais condescendentes, tolerantes, lenientes com os erros, com os pecados, com feiuras do seu caráter, do caráter dos seus filhos, também prejudicam tanto quanto quando os pais são severos demais, punidores demais, críticos demais. Os dois extremos são extremamente perigosos e nocivos para o crescimento do caráter de um filho. Nós temos personagens na Bíblia cujos pais foram severos demais,
punidores demais, críticos demais, mas por outro lado, pais também à semelhança do sacerdote Eli, lenientes, coniventes, pacientes, indulgentes, tolerantes demais com o mau caratismo dos seus filhos, que passava a mão na cabeça. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, muitas vezes se calou quando deveria ter falado, nada fez quando deveria ter feito, criando revoltas em Absalão, seu filho. Então Mica é filho de uma mãe religiosa, ele também é um religioso, israelita religioso, mas é um homem sem essência, da fé, do culto, da adoração, sem vida, sem graça, sem substância, sem substância. A religiosidade não passa da superfície, falta profundidade, não tem essência na adoração a Deus. E agora você se depara com o problema da adoração de forma proibida, da adoração por meio de imagens. Ela pega o dinheiro e dá 200 moedas de prata para um ourives, transformar em um ídolo, para prestar culto a Deus. Deixa eu explicar para os irmãos o que é isso. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel no Egito, sob a liderança de Arão. Quando Moisés estava no Monte Sinai, recebendo a palavra de Deus, e eles acharam que Moisés demorava demais, e que talvez já tivesse até abandonado eles. Eles então confrontaram Arão, pressionaram Arão e disseram: queremos que você nos faça um Deus, um ídolo que nos guie, porque acerca deste Moisés nós não sabemos o que lhe aconteceu. E ele cedeu à pressão do povo. Esse é o exemplo do líder que está preocupado com a opinião pública e não com o coração de Deus. E que toma decisões conforme a opinião do povo e não com a vontade revelada de Deus. E ele faz o ídolo. E Deus diz para Moisés assim: desce, porque o teu povo está fazendo coisa horrível lá embaixo. E tem mais, Moisés, se você quiser eu começo um novo povo, só com você. E ele fica, né? Ele toma as dores de Deus. Né? Não, Senhor, né? O negócio é esse, não é assim não, não vai matar esse povo não. Mas ele não tinha visto. E tem um ditado que diz que quem não vê, não sente. Ele desceu. Quando ele chegou lá, ele viu aquela orgia, e o povo dançando, comendo, bebendo, e se prostrando diante daquele bezerro de ouro. Ele derrubou o bezerro e disse assim: quem é do Senhor, fique do meu lado. Quem é do Senhor, fique do meu lado. Quem ficou do lado de Moisés? A tribo de Levi, os levitas. Todos se colocaram atrás dele. E Moisés disse: agora matem todos os que adoraram o bezerro de ouro.
matem todos eles. E eles tiraram as espadas e mataram todos os idólatras. É a partir daí que os levitas se revelam como a tribo que vai cuidar e zelar das coisas do Senhor. Nada vem de graça e à toa. Porque depois, quando Deus estabelece o culto no tabernáculo, ele diz que a tribo de Levi será a tribo que não terá herança na terra, não possuirá terra, porque a sua herança será o Senhor, e a tribo de Levi é deles que saem os levitas e os sacerdotes que cuidam das coisas religiosas do povo de Deus. Quem pode estar cuidando das coisas de Deus? Quem teme a Deus, quem tem zelo por Deus, quem ama mais a Deus do que todas as coisas. A idolatria de Israel não é que eles estão adorando um outro Deus estranho. Baal, Astarote. Nos dias dos gregos, Zeus. Nos dias dos romanos, Afrodite. Não é isso. Eles estão adorando a Deus por meio do ídolo. Tanto é que Arão diz assim para eles: aí está o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Ou seja, eles transformaram a imagem do Deus Criador, que eles não conhecem, que é espírito e que não tem formas humanas, e eles transformaram em formas humanas. Eles estão manipulando a Deus, querendo moldar a Deus ao sabor deles, aos interesses deles, aos desejos deles. E é por isso que quando Deus estabelece a sua lei, e resumidamente no capítulo 20 de Êxodo, nos versos 4 e 5, um dos mandamentos proibitivos relacionados a Deus é de que o povo de Deus não poderia fazer imagem de escultura, nem se prostrar, nem adorar a qualquer imagem representando a Deus. Por quê? Porque quando você faz uma imagem de escultura, você está adorando uma parte de Deus que você gosta. Porque uma imagem de escultura nunca representará tudo que Deus é, toda a sua natureza, toda a verdade de quem seja Deus. Quando eles fazem o bezerro de ouro, eles estão representando naquele bezerro: aí está o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Ou seja, aí está aquele que tem todo o seu poder. Eles revelam uma parte desse Deus, o Deus poderoso. Mas onde que está o Deus santo, o Deus justo e o Deus amoroso? E isso é diferente dos dias de hoje? Não. Nós também não fazemos e não moldamos Deus conforme os nossos desejos? Existem partes de Deus que nós gostamos mais. Existem partes da Bíblia que nós gostamos mais. Existem partes do caráter de Deus que nós gostamos mais. Existem aqueles que dizem assim: eu gosto mais do Deus do Novo Testamento, porque Ele é um Deus amoroso, porque é Jesus, é sempre falando de amor ao próximo, de ajudar o próximo. O
Deus do Antigo Testamento é muito raivoso, é muito violento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus assim que manda matar. Eu não gosto. Tem gente que nem lê mais o Antigo Testamento. Mas toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Quando alguém diz assim, olha, eu gosto desse Deus assim. O meu Deus é assim. Eu não gosto desse Deus aqui. É quando a gente está moldando Deus aos nossos desejos, às nossas compreensões, à nossa intelectualidade. Eu não ficaria chocado se eu tivesse a oportunidade de conversar com você, talvez pessoalmente, depois dessa pregação aqui, quando de repente você revelasse que ficou chocado. Puxa vida, Moisés mandou o povo ficar do lado dele, e depois foi lá e mandou matar os caras na espada. Quando eu falei aqui no início, possivelmente isso incomodou alguém aqui nesta noite. Não é verdade? Tem partes de Deus que você gosta, e tem partes de Deus que você não gosta? Tem partes da palavra de Deus que você gosta, e tem partes que você não gosta? Tem mandamentos da palavra de Deus que você gosta, e tem mandamentos que você não gosta? Tem mandamentos que dizem que as pessoas têm que dar as coisas para você, mas tem mandamentos também que dizem que você tem que dar as coisas para as pessoas também. E às vezes tem gente que gosta dos mandamentos que são benéficos a ele. E tem a questão da subjetividade. Né? Essa palavra está na moda. A subjetividade. Nós moldamos a Deus de acordo com as nossas psicologias. Como nós compreendemos sentimentalmente e emocionalmente este Deus. É quando aquele casal de jovens cristãos que entram em acordo entre eles, dizem assim, a gente já orou a Deus, a gente se ama e a gente não vê problema nenhum em a gente transar antes do casamento. A gente já entrou nesse acordo. E a gente até já orou. E veja que Mica ora também. Que a mãe de Mica também ora. Que eles servem a esse Deus. Então as pessoas colocam verdades do Evangelho e tentam amordaçar as verdades do Evangelho, a sua subjetividade, a sua interioridade, a sua psicologia pessoal. Eu estou me sentindo em paz. Nós já oramos, já conversamos sobre isso. Nós nos amamos já. E não vemos problema nenhum a gente transar toda semana. Quando a palavra de Deus objetivamente diz que isso é pecado. É pecado. Se você está fazendo isso, arrependa-se, meu filho. Arrependa-se, minha filha. Porque eu não posso negociar a verdade do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que nós não fomos chamados para prostituição, mas para santificação. Que não podemos entregar o nosso corpo ao pecado. E é esse o desafio que nós temos hoje.
Porque esse é um texto antigo, mas a verdade é nova. Esse é um texto antigo, mas fala a nossa realidade. Então é impossível a gente ter um relacionamento verdadeiro com Deus se nós queremos adorá-lo ao nosso sabor. Pensa bem comigo. Olha aqui, ó. Como manter um relacionamento com uma moça quando você só gosta de algumas coisas dela? E não gosta de outras coisas. Como manter um relacionamento com um rapaz se você gosta de algumas coisas dela e não gosta de outras? E você rejeita. Um dos segredos de um casamento perene é você amar, celebrar, valorizar, reconhecer as qualidades da sua esposa, do seu esposo. E orar para que Deus molde o caráter dele ou dela, para que Deus mude os defeitos dela, para que ela entre num processo de crescimento e de mudança, para que ela queira mudar e não você mudar aquela pessoa, porque muitas vezes você condiciona a amar aquela pessoa, a estar casada com aquela pessoa, se ela for perfeita. Se ela não tiver defeitos, se ela tiver tudo aquilo que te agrada, dá certo esse relacionamento? Dá certo esse casamento? Não. Não dá, em lugar nenhum. Mas é assim que nós temos tentado nos relacionar com Deus. E é impossível ter intimidade com alguém sem se aproximar dele, respeitar aquela pessoa, gostar daquela pessoa. E olha que Deus não tem defeitos, não tem pecado, é santo. Agora, às vezes você não entende algumas coisas que Deus fez na Bíblia. Acontece. Mas eu amo a Ele. Mesmo não entendendo, continuo amando e obedecendo a Ele. Está entendendo? Pensa bem comigo. Vamos voltar lá para Levítico. Dá até um negócio meio cacafônico, né? Lá para Levítico. Mas vamos lá para Levítico. 2 filhos de Arão resolvem aproveitar do privilégio de ser filho de sacerdote, entram no tabernáculo, indo no Santo dos Santos, que só o pai dele poderia entrar, quando Deus ordenava, para primeiramente fazer sacrifício pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Natã e Abirão, aos nomes do sujeito. E eles acendem fogo e querem prestar culto a Deus, lá no Santo dos Santos. Ferrou. Deu B.O. Vai dar problema. Eles não sabem no que eles entraram. Entraram no churrasco, onde eles se tornaram o churrasco. Levítico, capítulo 10. Deus mandou fogo do céu, matou os 2. Sabe aquele circuito elétrico que vem assim, o raio? Morreram.
Gente, a Bíblia diz que Arão, o pai deles, ficou calado. Eu fico imaginando o que esse pai pensou. A dor desse pai, da perda desses filhos. Que vergonha que ele passou. Puxa vida, eu sou sumo sacerdote e os meus filhos são desobedientes. Ofereceram fogo estranho no altar de Deus. Fizeram o que Deus não mandou. Não eram legítimos, não estavam autorizados a fazer aquilo. A dor da perda dos filhos. Mas na Bíblia não diz que ele se revoltou contra Deus, abandonou a fé, escreveu um livro dizendo porque ele havia se tornado ateu. Ele não fez isso. Ficou calado, introspectivo, foi orar, curtir a dor. Aí no capítulo 16, Deus responde e trata do assunto. Interessante que Deus não dá respostas logo. Dá um tempinho ali e responde. E fala para Moisés assim: Moisés, diga para Arão, seu irmão, para ele dizer para os filhos dele, que não é para entrar aqui no Santo dos Santos a qualquer hora deles, não. É na hora que eu mandar. E quem eu mandar entrar aqui. Porque quem me desobedecer, eu vou revelar o meu zelo e a minha santidade diante do meu povo. Está escrito aí? Pois é. É isso aí. Sabe por que Deus fez aquilo? Ele está dizendo no capítulo 16. Ele está dizendo isso. Eu me mostrarei santo diante do meu povo. Eles profanaram o meu nome. Foi por isso que eu os matei. Mas às vezes, muita gente que gosta do Deus do Novo Testamento, sim ou não? Fala a verdade, né? A gente pensa assim, né? O Deus do Antigo Testamento é nervoso, é irado. Não, o Deus do Novo Testamento é light, é soft, é bonzinho. Ué, mas e Ananias e Safira? Morreram também, no ponto de partida da igreja. A igreja estava começando, e eles mentiram acerca daquela oferta, daquela propriedade, e ambos foram fulminados. Novo Testamento, Atos capítulo 5. E Pedro dissera a eles: por que vocês combinaram em mentir contra o Espírito Santo? E caíram fulminados. Tem muita gente que gosta da pregação sobre o céu. E não gosta da pregação sobre o inferno. Sim ou não? Não é verdade? E você sabia que Jesus falou muito sobre o inferno? Leia Mateus. Leia Mateus. Evangelho, tá? Mateus. Sabe por que Jesus falou muito sobre o inferno também? Porque ele é tão ruim que ele não quer que você vá para lá. É por isso, querido. Porque as pessoas que verdadeiramente amam a gente, elas falam a verdade para a gente. Um pai que ama o seu filho, fala a verdade para o seu filho. Um pastor que ama as suas ovelhas, fala a verdade para as suas ovelhas. Um líder que ama os seus liderados, fala a verdade para os seus liderados. Não é só mão na cabeça. Porque a Bíblia diz que mais vale a pena o lábio sincero do que o coração enganoso.
Porque às vezes tem gente que está batendo nas suas costas, dizendo que você é amigo dele, mas não está nem aí para você. Mas às vezes é aquela pessoa que está te chamando a atenção, é porque quer o teu bem, quer o teu progresso, quer o teu sucesso, quer que você cresça, meu filho. Porque quando você não se importa com alguém, você ignora este alguém. Isso não faz diferença para ele. Se você sobe, se você desce, se você está bem vestido, mal vestido, se você está rico ou pobre, se você está doente ou saudável, nada importa para ele. Você não é importante para ele, você é insignificante para ele. Mas quando as pessoas são significantes para você, você se importa com elas, de tal maneira que você ora por elas, e se necessário for, você conversa com elas, e você diz para elas, esse caminho está errado, essa atitude está errada. Isso é amar também. Elogiar também. É uma coisa interessante. A mãe de Mica retém uma parte desse dinheiro. Ele rouba 1.100 pratas de ouro, moedas de prata de ouro, 1.100 pratas, 1.100 moedas de prata. E ela fala aqui no verso 3, que ela vai consagrar sua prata a Deus. Mas ela entrega apenas 200 moedas e retém 900. A mãe de Mica não coloca Deus em primeiro lugar. Não lhe dá soberania em todas as áreas da sua vida. E nós somos tentados também todos os dias a afirmarmos que cremos em Jesus, temos Jesus como Senhor, mas obedecemos a Jesus em algumas áreas da nossa vida, em outras não. Às vezes eu dou o dízimo, obedeço a Jesus nessa área, mas não honro meu pai nem minha mãe. Estou transando com meu namorado. Você está obedecendo em parte. E esse é o problema de Saul. E essa foi a gota d'água para ele. Em 1 Samuel capítulo 15. Porque Deus disse para ele, através do profeta Samuel, você vai exterminar os amalequitas da face da terra. Porque lá em Êxodo 17, quando o povo de Israel andava pelo deserto, rumo à terra prometida, os amalequitas foram tão cruéis, que eles pegavam as crianças, os idosos, que ficavam para trás, por último, e eles matavam. De tal maneira, de que Moisés precisou parar, e Deus ordenou ele parar. E disse, lute contra os amalequitas. E ele sobe ao monte, e intercede pelo povo, e designa Josué para levantar um grupo de soldados para guerrear contra os amalequitas. A batalha foi vencida naquele dia, mas os amalequitas não estavam exterminados ainda. E é lá que acontece aquela história em que as mãos de Moisés estão cansadas, porque eram pesadas, e Arão e Ur sustentam as mãos dele, para que ele pudesse interceder pela vitória do povo. Porque o texto diz em Êxodo 17, que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas sobre o povo de Deus prevalecia contra os amalequitas. Mas quando as suas mãos abaixavam, os amalequitas prevaleciam contra o povo de Deus. Então Arão e Ur sustentavam as mãos dele. E naquele dia, Deus se revelou como aquele que é a nossa bandeira. E é lá que Deus é chamado de Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. E agora nos dias de Saul, primeiro rei de Israel, Deus diz, agora é a sua chance, homem.
cumpra aquilo que eu disse lá em Êxodo 17, porque sempre haverá guerra entre Israel e Amaleque. E Deus disse para ele: não poupe nada e não fique com nada deles. E ele foi guerrear contra os amalequitas, mas poupou o rei, poupou o ouro, poupou a prata. Chegou no arraial de Israel. Falta da câmera aqui agora, traz aqui para cá um pouquinho, que eu vou andar para cá. Vou fazer a câmera aí. Olha só. Poupou, né? Chega no arraial de Israel, todo garboso, né? Esperando ser honrado, ovacionado. Chega lá no sumo sacerdote Samuel e diz: ei, Samuel, gostou da parada? Rapaz, arrebentei. Me honre diante do povo de Israel. O que Samuel disse para ele? Quem sabe, vou dar um chocolate do Cacau Show para quem souber. Até da Copenhague eu dou. Um só. Se souber, eu vou dar. Não sei não, viu? As menininhas ali, loirinha, sabe? Vai ficar sem chocolate. Tá vendo? Leia mais a Bíblia que você vai ganhar chocolate aqui. Saul, hoje, Deus está rasgando o teu trono e colocando alguém melhor do que você no seu lugar. Já pensou se ouviu um negócio desse? Já pensou? Quando é um inimigo, gente que não gosta de você, invejoso, preconceituoso, né? Que fala assim: fulano é melhor do que você, e se incomoda, não incomoda? Sim ou não? Incomoda ou não? Incomoda, mas incomoda menos. Mas quando é alguém que você ama, é o marido, é o filho, fulano de tal é a mãe melhor do que você. Dói ou não dói? Fulano de tal é um pai melhor do que você. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Né? E agora, Deus dizendo isso, acabou. Porque o juízo de Deus é verdadeiro. O nosso ainda, né? Meio lá, meio cá. E Deus diz pela boca do profeta Samuel, sacerdote também, juiz, né? Tríplice. É o cara. Deus está te tirando o reino e dando para outro melhor do que você. Quem é o cara? Davi. Aí não vai ganhar chocolate. Ele respondeu, mas não vai ganhar chocolate não. Tá bom? Porque você não fez toda a vontade do Senhor. Pela metade. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta fazer culto sem obediência. Não é obedecer parcialmente. E esse tem sido um dos maiores problemas nossos. Nós obedecemos em algumas áreas da nossa vida. Essa história, né, de marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, não. Muito pesado.
E essa história da mulher ser submissa ao marido, ai, que negócio, ai, dá até urticária. Não é assim? Porque nós queremos particularizar aquilo que é gostoso, fácil de viver, dos mandamentos de Deus. É fácil a gente semanalmente vir aqui aos domingos e consagrar as nossas vidas a Deus. Mas o meu receio é da gente consagrar somente o domingo. No domingo. E não todos os dias. Eu queria fechar essa palavra nessa noite. Uma outra coisa interessante é a religião caseira de Mica. Ele tem uma religião própria. Gente, eu estava lendo esse texto e falando assim, não, isso aqui saiu do forno. Isso aqui é de hoje. Falei, meu Deus do céu. Sei que essa palavra é verdadeira. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é palavra de Deus, gente. Não tem como fugir dessa palavra. Porque olha só, o Mica, ele tem um santuário, um oratório, né, um lugar de culto. Verso 5. Ele havia, né, feito um santuário para ele, ali, na casa dele, no terreno dele. Só que Deus havia estabelecido em Êxodo 25, que o lugar do culto era o tabernáculo. Havia um lugar do culto. E na época aqui de Mica, Siló era o centro de adoração. Não era a casa de cada israelita. Então, quando eles tinham que adorar a Deus como um povo, corporativamente, como comunidade, eles tinham que ir ao tabernáculo. Mas Mica tem um Deus à la carte, do jeito dele. Você sabe o que é comida à la carte, né? Você escolhe. E tem muita gente com Deus à la carte. É o Deus à la carte de Mica. Né? Tem uma adoração própria, um culto próprio. Ele tem sacerdote, irmãos. O homem tem um sacerdote, tem um ídolo, e através desse ídolo ele adora a Deus. Olha só, a loucura. Ele tem um sacerdote particular. Primeiro o filho dele foi sacerdote, contrariando a palavra de Deus que diz também: somente os filhos de Levi poderiam ser sacerdotes. Ninguém de outra tribo poderia ser sacerdote. Lei estabelecida por Moisés em Israel. Mas ele faz do filho dele sacerdote. Aí, quando aparece um levita, passando ali pelas terras dele, ele contrata, ele muda o sacerdote aos interesses dele. Gente, eu fiquei pensando, está tudo igual. Tem gente que não quer mais ir para a igreja. Ele, não, vou cultuar em casa. Vou ser crente em casa. Aí ele ora em casa, lê a Bíblia em casa. Inclusive, chama outras pessoas que também não querem, né, estar debaixo de liderança de pastor nenhum, de igreja organizada, de sistema religioso organizado, estruturado, né? Não, aqui é um movimento, aqui é uma comunidade, né? E tal. Aí eles começam, né? Gente, não tem como. Toda vez que o homem se organiza, ele se estrutura. Todo movimento começa despropositadamente.
Depois ele vai se organizando. É natural, porque o homem é um ser estruturado. Ele se organiza. Isso faz parte do caráter de Deus, da imagem de Deus no homem. O homem foi feito para governar. E ele estrutura as coisas mesmo. Coloca nas caixas de ali. Então começa assim, né? Aí começa a fazer as reuniões nas casas. E o pastor não sabe. Ninguém sabe. Aí quando sabe, fala alguma coisa, fica revoltado. Vou sair da igreja. Não vou dar o dízimo. Aí sai da igreja, não aceita a liderança, vai embora, procura outro pastor. É exatamente o que está acontecendo aqui comigo. O filho dele deixou de sacerdote, apareceu um levita. Né? Levita agora, vou ter mais respaldo. É levita, não é meu filho mais não, é levita. Tem gente que troca de pastor. Está trocando de pastor. Ah, porque eu não gostei. Até o ano passado esse pastor era bom. Esse ano não estou gostando mais dele não. Tem coisas que ele prega que eu não concordo. Mas, o que você vem ouvir a palavra de Deus? Meu amigo, meu filho, minha filha. Se tem coisa que você ouve da palavra de Deus que está te incomodando, é porque certamente são áreas que você precisa crescer. É assim que a gente recebe a palavra de Deus. Agora vai ter momentos que vai ser bom. Que o pastor vai falar coisas boas. Que você vai, né? Né? Mas vai ter hora que a gente vai, né? Falar umas coisinhas que você não vai gostar. Porque é assim mesmo. Veja que Mica falou o quê para o levita? Quero que você seja o meu pai e o meu sacerdote. Certamente esse levita, vocês imaginam que ele era mais novo ou mais velho do que Mica? Não vai valer chocolate, mas era mais novo ou mais velho? Hã? Mais novo, queridos. Porque o conceito de pai aqui é de guia espiritual, de liderança espiritual, direção espiritual. Então os sacerdotes, os levitas, eram vistos como pais espirituais, diretores espirituais, liderança espiritual. Por isso que a palavra padre significa pai. Em espanhol. Esse é o conceito. Então o pastor na igreja, ele tem essa função paterna do ponto de vista espiritual. É por isso que Paulo vai dizer às igrejas da Galácia, no capítulo 4 da carta dele aos Gálatas, por causa de vocês, né, eu sofro novamente dores de parto, né, como a mãe que vai gerar seu filho novamente. Ele diz que era pai espiritual desse povo. Por quê? Porque tem aquele compromisso espiritual de direcionar o povo de Deus a Deus. Esse é o papel do líder. Então ele tem uma vida própria. E tem muita gente que quer viver um cristianismo desse jeito. Né? A igreja tem que ser do jeito dele. O pastor tem que ser do jeito dele. O culto tem que ser do jeito dele. A pregação tem que ser do jeito dele. Gente, é difícil. Não é bíblico. Não vai dar certo. Não vai dar. Então eles querem viver um sistema próprio de culto, de adoração. E não vai dar certo. E finalizando, Deus ordena. Ele diz assim: adore-me como eu sou. Mas não como você quer que eu seja. Porque às vezes nós queremos adorar a um Deus
Deus do nosso jeito. E não é assim que funciona. Deus está dizendo: adore-me como o meu coração orienta, e não como o seu coração deseja. Porque essa era a direção do coração de Mica, contrário ao coração de Deus. A família de Mica molda um Deus cuja adoração é conveniente. Ele segue os mandamentos que prefere e ignora outros mandamentos. E aí a gente precisa pensar: será que eu estou tendo também esse tipo de relação com Deus? Tem sido essa minha religião? Eu tenho mandamentos de preferência? Tem coisas que eu aceito na Bíblia e tem coisas que eu não aceito. Eu ignoro, eu sou seletivo. Não tem escuta seletiva? Tem. Tem gente que chega domingo aqui e faz escuta seletiva da pregação. A palavra de Deus está chamando ele ao arrependimento, à mudança, a ser pai, a ser marido, segundo a vontade de Deus, a ser filho segundo a vontade de Deus, ele ignora. Ser um crente segundo a vontade de Deus. E isso é o que acontece quando a sociedade faz o que quer. Verso 6. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem lhe parecia. E eu vou dizer mais: não é necessário a rejeição, ou não é necessária a rejeição consciente a Deus. Também não é necessário que paremos de buscar a Deus, ou cessemos as atividades religiosas para estar contra Deus. Porque há muita atividade aqui no capítulo 17 e 18, que eu vou falar domingo que vem. Há muito ativismo religioso aqui nesse texto. Eles são religiosos, há muita atividade religiosa, mas fora do padrão de Deus, fora da vontade de Deus. Há muita religião aqui, 17, 18 de Juízes, mas religião de acordo com as preferências individuais. Religião que não tem nada a ver com Deus, nem com a sua palavra e nem com a sua vontade. É uma religião que busca domesticar a Deus, manipular Deus ao meu sabor, aos meus desejos. Tenta refazer Deus segundo a imagem que nos agrada. E eu quero dizer para você nesta noite, querido, essa religião pode ser fácil e excitante, mas não salva, não redime, não liberta e não traz a bênção de Deus sobre a sua vida. Coloque-se em pé e vamos orar.